quando você agrega esse outro componente que é o espiritual. Eu não estou falando de religião especificamente, porque até às vezes a religião, em alguma circunstância, pode não ter espiritualidade. Uma vez, uma freira falou assim para mim: doutor Sérgio, no meu convento não tem espiritualidade. Eu falei: mas como é que é isso? Como é que pode? Falou: doutor, é o seguinte, de manhã cedo é a cozinha, que tem que dar conta. Depois é a escola, que o convento, gerencia uma escola. Depois são os problemas com os adolescentes, depois os problemas didáticos, depois as questões de verbas, depois, doutor, não dá tempo de rezar. Eu falei: não é que não é exatamente que não tem espiritualidade, é que você está assoberbada de trabalho, um coração seu imenso de querer fazer as coisas tantas, e acaba não assimilando as suas experiências, não é? E talvez essa questão possa ser um assunto para a gente hoje. Porque houve uma vez um episódio na minha vida que eu tive um colapso. Eu saí daqui da clínica mais ou menos umas 11 da noite, mais ou menos. Aí eu morava num sobrado naquela época, e eu fui subir as escadas e não consegui subir. Eu parei na metade, sentei, eu falei: nossa, por que eu não consigo subir a escada, né? Sentei, respirei, passou uns 2, 3 minutos, aí subi, abri a porta, aí comi qualquer coisa e subi para o meu quarto e falei para minha esposa: nossa, eu não estou me sentindo muito bem. Você se alimentou? Eu falei: talvez eu não tenha me alimentado. Aí desci, comi uns morangos com um pouco de açúcar. E aí fui subir as escadas e não conseguia de novo. Sentei, parei e falei: caramba, o que está acontecendo comigo, né? Aí consegui chegar na minha cama, falei: eu devo estar muito cansado, não é? E aí falei para minha esposa: nossa, eu não estou me sentindo muito bem, alguma coisa está errada, não é? E fui: você não quer ir para um pronto-socorro, não quer ir alguma coisa assim, né? Falei: não, deve ser porque, sei lá, qualquer coisa. E foi passando. Quando foi umas 6 da manhã que eu tinha que levantar, eu levantei, fui ao toalete, fazer meu toalete, eu vi que as minhas pernas estavam azuis. Azul não é bom para medicina. Azul é bom para um aviador, um céu de brigadeiro. Azul no corpo não é bom. Significa veias congestas, qualquer coisa errada, não é? E aí, quando eu vi minhas pernas azuis assim, não é? Que o sangue não circulava, não é verdade? Aí eu já avisei minha esposa, falei: nossa, é uma situação grave, chama uma ambulância, catabafa, caí duro. Caí duro. Aí, quando eu vejo, eu olho para o meu próprio rosto. Olhei para o meu próprio rosto e falei: nossa, se eu estou olhando para mim mesmo, eu morri. Foi o que eu pensei, né? Porque olhar para mim mesmo com aquele olhar de peixe, sabe, parado. E aí eu falei: nossa, mas eu não posso ter morrido, porque a minha sensação é o seguinte, que eu não fiz nada na minha vida ainda que me libere para eu morrer. E eu falei assim: caramba, eu morrer agora e minhas crianças ali e tal. Eu falei: isso não é possível. E eu comecei a me debater: não é possível. Aí, na hora, me deu assim um choro e uma oração para Deus, que eu não acho nem que foi fé, foi mais desespero mesmo. E falei: não é possível, eu não estava me conformando de morrer naquela hora, assim, de uma forma tão despreparada, entendeu? E aí aconteceu uma coisa curiosíssima. A percepção que eu tive foi que, como se eu estivesse atendendo um paciente na UTI. E me veio na ideia, o que ele teve foi uma encefalopatia hipertensiva, ele precisa soltar líquidos. Ele precisa urinar, não, ele precisa vomitar. E a sensação que eu tive é que eu pisei no meu estômago. Eu tive um vômito em jato. Aí, lógico, a pressão cai. Aí eu acordei. Quando eu acordei, já veio uma ambulância. Já estava ali. Me levou para o hospital, não sei o quê, não é? E aí, lá no Hospital das Clínicas, no INCOR, o pessoal me atendeu de emergência e tal, e o
pessoal lá do plantão, não é? O que aconteceu, tal, não sei o quê, já vamos fazer a história, papapá. O que aconteceu? Você perdeu a consciência? Não, eu exatamente não, o meu corpo perdeu a consciência. Não, pera um pouquinho. Veja, olha o pronto-socorro como é que está. Eu não tenho muito tempo, você precisa me dizer, você perdeu a consciência? Não, honestamente, o meu corpo perdeu, mas eu não, eu estava vendo tudo. E ele não teve tempo, o médico ficou com raiva, ele jogou a prancheta na minha perna, assim, sim, saiu para atender as outras emergências. Não é? Foi aí que aconteceu a célebre situação, que um professor que estava ali olhando aquilo, não é? Chegou, bateu no meu ombro e falou, eu sei o que aconteceu com você. Falei, o que houve? Você teve uma experiência de quase morte. Falei, é? Foi. Então, muito bem. Então, ele falou, faz o seguinte, você vai procurar um médico. E me deu o meu telefone para mim mesmo. Eu sempre conto a mesma história, todo mundo ri do mesmo jeito. Mas na hora me ocorreu se eu me apresentaria, mas sou eu. Mas eu pensei, nessa condição que eu estava, eu vou descredenciar eu jogado ali naqueles trapos. Não, falei assim, que eu respondi a ele que eu falo, nossa, tenho muito tentado encontrar essa pessoa. Que nada mais é do que minha busca própria. Ainda não achei, estou em busca, não é? E o pior que um amigo meu, que é especialista em experiências de casa e morte, que é o Peter Fenwick, que é da Universidade de London, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele fala que você, na experiência de quase morte, você vê um túnel de luz. E eu não vi túnel de luz nenhum. Eu falei para ele, olha, eu não vi túnel de luz. O meu túnel estava escuro. Mais uma razão para eu não ter morrido, porque imaginou uma experiência de quase morte sem túnel de luz? Quer dizer, é volta fatal para os umbrais dos infernos, não é? Foi aí que eu resolvi, não é? Me colocar uma força de empenho. Mas a pergunta que eu fiz mesmo, foi assim, puxa, se eu estava fazendo as coisas tão bem, procurando ajudar, procurando fazer o melhor de mim, por que eu tive um colapso desse jeito? Não é? Se eu tenho uma proteção espiritual, se eu tenho... por que eu tive esse colapso? E aí eu ouvi uma voz, que às vezes eu ouço vozes, e a voz me disse o seguinte, porque quando a gente trabalha, a gente tem que trabalhar até onde nós podemos amar, até onde o nosso coração pode assimilar, a nossa experiência possa ser assimilada. Se a gente trabalha e é muito, e aquilo fica mecânico, aí a gente começa um adoecimento. Então a gente deve trabalhar muito até onde a gente possa ter uma assimilação da nossa experiência. E nem tanto que fique mecânico e você já não assimila, e aí começa o adoecimento pelo trabalho. Faz sentido essa questão?